abra sua Bíblia, Salmos de número 68. O versículo é o número 28. Glória seja dada a Jesus. Está escrito assim, meus irmãos: o teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Se você puder, fique com a Bíblia aberta, por favor. Nós vamos meditar um pouquinho dentro desse texto. Peço um pouquinho de paciência aos irmãos. Acredito que Deus já tem falado a respeito deste salmo, mas se faz necessário, nós estamos aqui, às vezes até falando algo que já foi dito por outros que nos antecederam. Esse salmo de número 68, é unânime os estudiosos que delegam ele ao salmista Davi. É interessante que nesse salmo, ele descreve aqui os feitos que Deus operou desde a saída do Egito até a terra de Canaã, a peregrinação pelo deserto. Davi aqui ele vai celebrar a fidelidade de Deus dentro de uma marcha triunfal junto com o povo. Alguns estudiosos, meus irmãos, eles propõem que esse salmo aqui, ele foi escrito exatamente no momento em que a arca ela está sendo dirigida ao santuário. Se você observar comigo, o versículo de número 1 do Salmo 68, ainda que a arca ela não é mencionada dentro desse salmo, o salmista ele tem aqui em mente a arca e esse cortejo. Observe, por favor, o versículo de número 1, a primeira expressão diz assim: levante-se, Deus. Observe que o Davi, ele está usando, é um poema, é uma canção poética, e ele faz aqui uso exatamente de uma forma que era usada por Moisés, quando a arca, ela ia fazer a sua jornada pelo deserto. Em Números, capítulo de número 10, versículo de número 35, diz assim: era, pois, que, partindo a arca, observe, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Então, alguns teólogos, eles sugerem esse salmo aqui, escrito quando Davi traz a arca da casa de Obed-edom para a casa de Deus. Bem verdade que, quando pesquisamos e estudamos, não dá exatamente para fazer essa afirmação, mas certo é que nós vamos ver que faz parte exatamente de um cortejo. A arca está indo para o santuário. Basta você observar comigo aí, por favor. No versículo de número 24 ao 26, eu vou ler na NVI, para que você possa ainda compreender melhor. Mas acompanhe, por favor, para que possamos entender exatamente o que está acontecendo. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. Observe, à frente estão os cantores, depois os músicos com eles, e vão tocando os tamborins. Aí no versículo 26, bendiga a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendentes de Israel. Observe então aqui que fica claro que Davi, ele está inserido dentro de um contexto em que a arca, ela está caminhando em direção ao santuário. E aqui, então, Davi começa a falar dos seus maravilhosos feitos, daquilo que Deus ele operou nessa trajetória. Tente imaginar que, enquanto então a arca está sendo levada,
lembre-se que se foi no episódio de Obed-Edom, anteriormente, eles haviam não seguido a ordem, a regra, a forma, e havia acontecido uma tragédia. Mas agora Davi faz a lição de casa, fica sabendo o que está acontecendo na casa de Obed-Edom, e agora eles vão lá fazendo e seguindo a orientação que deveria ser seguida. Então agora, você imagina que a arca está saindo, e aqui o Davi ele vai começar então a salmodiar e descrever os feitos de Deus. E a primeira coisa que ele descreve, observe aí o versículo 1 e o 2, é que ele fala o que Deus ele fez e o que ele faz. Você sabe que é um poema. Então ele usa o passado, fala do presente, coloca o futuro, usa linguagem figurativa, né, meio profético. Mas observe no versículo de número 1 e o versículo de número 2, que ele já descreve o que Deus fez com seus inimigos. Ele diz: levanta-se, Deus, observe, sejam dissipados seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como impele a fumaça, assim tu o impeles. Como cera se derrete diante do fogo, assim pereça os inimigos diante de Deus. Observe que ele começa então a descrever agora aqui, que são inimigos poderosos, mas esses inimigos são como cera diante do fogo. Eles não podem suportar a presença de Deus. Observe, por favor, versículo 21 ao 23. Ele falando desses inimigos que são poderosos. Aí ele diz: mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo que anda em suas culpas. Essa expressão era pessoas que não apenas caíram em pecado, mas eram soldados malignos em que viviam na prática do pecado ou nas suas culpas. E a cultura diz que alguns desses soldados, eles tinham os cabelos que eram grandes e iam para as batalhas, e após vencer as batalhas voltavam, rapavam a sua cabeça e consagravam aos seus deuses esse cabelo. E é por isso que Davi, nesse cântico, ele chama a atenção, como se estivesse dizendo exatamente aonde eles estão dizendo que entregarão a esses seus pseudos deuses. É ali que Deus bate em cima do seu crânio. No versículo 22 ele diz: diz o Senhor, eu farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Observe que dentro do poema, então não se segue exatamente uma ordem cronológica. Ele fala de Bazã, que vem depois, mas ele fala do Mar Vermelho, que veio anterior. Mas ele descreve: para que o teu pé mergulhe em sangue dos teus inimigos, e nele mergulhem até a língua dos teus cachorros, já que alguns iam até para o campo de batalha, levando cachorros, cães, animais ferozes. Mas aqui, de nada isso adiantaria. Davi está descrevendo os feitos de Deus, o que ele fez com seus inimigos. Quem está me entendendo? Ele diz que os inimigos fogem apavorado diante de Deus. Veja, por favor, versículo 11, versículo de número 12. O Senhor deu a palavra. Olha que coisa gloriosa. E ele diz: grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Versículo 12, ele diz: reis de exércitos fugiam depressa. Os inimigos não suportavam, estavam apavorados diante de Deus. Agora, no versículo de número 7, Davi descreve o poder do Senhor. Veja: ó Deus, quando saía diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se, o céu destilava perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Davi, agora, ele vai no versículo de número 5, descrever
o que Deus faz agora com o seu povo. Se em seu cântico, primeiro ele demonstra o que Deus fez com seus inimigos, agora aqui ele expõe o que Deus fez com o seu povo. Versículo de número 5, ele diz: ele defende os órfãos e as viúvas. Olha só, pai de órfão e juiz de viúva, é Deus no seu lugar santo. Mas ele não é só aquele que defende, mas ele é aquele que coloca o solitário em família. Observe o versículo de número 6, ele diz: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aquele que estão preso em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra. Observe que ainda ele descreve que Deus é o Deus que provê para o teu povo. Versículo de número 10. Ele diz: nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. Glória seja dada ao Senhor. Davi, diante de tudo isso agora, dizendo que Deus, ele faz com os teus inimigos, e o que ele faz com seu povo, ele convoca agora a assembleia, dentro desse cortejo, a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Observe os versículos de número 3 e o versículo de número 4, porque nós veremos 7 vezes aqui o salmista Davi convidando, usando o verbo para convidar o povo a adorar com alegria. Nesta noite eu também quero convidar a Cristo vivo a adorar a Deus, que dissipa os seus inimigos e abençoa o seu povo a adorar com alegria. Você pode levantar as mãos nesta noite e já começar a glorificar a esse Deus que é poderoso, que é grande. Observe, por favor, ele diz primeiro, alegre-se o justo. Depois ele diz, segundo, regozijem-se na presença de Deus. Terceiro, folguem de alegria. Quarto, cantem a Deus. Quinto, cantai louvores ao seu nome. Sexto, louvai aquele que vai sobre os céus. Sétimo, exultai diante dele. Você pode também nesta noite já adorar a esse Deus. Imagine, os cantores iam à frente, versículo 25, observe, os que iam tocando o instrumento iam atrás, e entre eles iam as mulheres dançando, tocando adufre. E no versículo 26, Davi diz, celebrai a Deus na congregação. Olha só, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Davi é um grande exemplo de adorador. E nós temos, se de fato esse salmo ele é escrito dentro do contexto da arca sendo levado da casa de Obed-edom, você sabe muito bem como que Davi ele fez. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 12, no final do versículo diz que Davi buscou a arca com alegria. E a alegria de Davi, ela era tanta que se você observar o versículo de número 16, do capítulo de número 6 de 2 Samuel, diz assim, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, ela estava lá na janela, olhando da janela, e vendo o rei que ia, olha o que o texto diz, ele ia bailando. Esse bailando no texto original, estudando, é girando. E o Davi, irmãos, ele estava de alguma forma com alguma roupa embaixo, íntima, que nesse momento Davi não está nem olhando para quem está na janela, não. Sabe por quê? Porque ali quem está é o Deus que vem desde o Egito até ali, operando e fazendo coisa extraordinária. E Davi está aqui com o povo, ó, celebra, canta, adora, glorifica. E o Davi vem, ó. E o Davi vem girando na presença de Deus, irmão. E aí eu fico imaginando o pastor Valdeci, que ele vem girando, pulando, pentecostal.
E aí ele para, agora é eu, não é o texto que diz, é eu que estou ilustrando. Aí o Davi, ele para. E quando ele para, ele faz uma oração. Versículo de número 28. Davi parou. Eu fico imaginando, aquele que estava girando, pulando. E aí todo mundo olhando para o Davi, porque o líder é exemplo, né, irmãos? Todo mundo ficou olhando para o Davi e o Davi parou. Estou ilustrando. Quando o Davi parou, ele diz assim: o teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Agora deixa eu ler na versão transformadora para você ver, NVT. Olha como a NVT descreve esse versículo. Preste atenção, por favor. Manifesta tua força, ó Deus. Mostra o teu poder divino por nós. Aí ele diz assim, ó: como fizeste no passado. Davi faz um pedido aqui, irmão. Ele está celebrando, ele está pulando, mas daqui a pouco eu fico imaginando que ele para. Ele dá aquela travada e ele diz agora: manifesta o teu poder, Senhor, entre nós. Sabe o que ele diz? Faz de novo. Faz outra vez. Eu quero pregar nessa noite sobre as duas coisas que o pedido de Davi revela. O que esse pedido revela para nós? Quero falar duas coisas que esse pedido de Davi revela. Primeiro, revela que Davi conhecia a Deus de ouvir. Repita comigo: Davi conhecia a Deus de ouvir. Quem está me entendendo? Isso vai ficar claro dentro desse salmo. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que Davi, ele vai descrever aqui, pastor Valdeci, tudo que Deus havia operado. Davi estava ciente de todos os feitos de Deus aqui. Davi conhecia a Deus de ouvir. Davi conhecia a história de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a história do teu Deus? Você conhece os feitos do seu Deus? Eu fico imaginando Davi pequenininho, irmão, trabalhando lá no campo, sem ter a oportunidade de estar numa escola de profeta, mas sabendo da cultura, era ensinado desde pequeno, os feitos de Deus, aquilo que Deus fazia, e Davi ia ouvindo aquilo que Deus operava. Eu fico imaginando, estou ilustrando o texto, alguém dizendo assim: rapaz, sabe o que eles falaram? O quê? Que um dia, rapaz, Moshe estava de frente do mar, e todo mundo em pânico, e os nossos pais estavam assustados, dizendo: nós vamos perecer. Moshe levanta o seu cajado, e de repente, gente do céu, começa um vento oriental de lá para cá, e Deus abriu o mar vermelho. Sério, sério. E eles passaram em seco, porque Deus passou a noite inteira secando. Vento oriental não é o que vem da onde estamos para lá, é o que vem contra. O mar está fechado aqui, mas Deus vem vindo daqui secando. Secando. E o povo passou em terra seca. Fico imaginando ele dizendo: rapaz, que coisa tremenda. Não basta disso. Eu vou contar uma outra história para você, Davi. Qual? Rapaz, tinha um homem que se chamava Og. Ele foi um dos últimos reis dos gigantes da tribo de Efraim. Olha só, Refaim, versículo de número 21, 22 e 23 do Salmo 68, vai deixar isso claro. Que Davi havia escutado essa história dos refaítas,
dos gigantes, dessa batalha que Moisés encarou no capítulo 3 de Deuteronômio. Por quê? Olha o que ele diz: mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos teus inimigos, o crânio cabeludo que anda em suas culpas. Aí observe, por favor. Aí diz assim, ó: disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã. Davi está fazendo aqui, quando ele diz Bazã, menção ao Og, que era esse rei de Bazã, da raça dos gigantes, dos Refaíns. Lembra que os espias bateram, irmãos, com o joelho um no outro? Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 11, diz que a cama desse rei, ela era feita de ferro. Imagina alguém contando para você: rapaz, um dia Moisés estava com o exército e nós acabamos sendo atacados por gigantes. E o rei deles, ele era tão grande que a cama dele, olha o que o versículo diz. O versículo 11 de Deuteronômio capítulo 3 vai dizer: a cama era feita de ferro, media 4 metros de comprimento, por 1,80 metro de largura. Ele saiu para guerrear contra Israel. Versículo de número 1. Mas Deus liberou uma palavra para Moisés e disse: não temas, porque nas tuas mãos eu entreguei. Versículo de número 2. Olha o que o Davi, no Salmo 68, 22, ele diz: disse o Senhor, farei voltar de Bazã. Sabe o que ele está remetendo aqui? Bazã, então ela era conhecida por sua força militar, por seus gigantes, por seu símbolo de poder, inimigos opressores. E quando Davi diz aqui, o Senhor trará de volta de Bazã, ele já sabia, ele tinha escutado essa história. E ali ele está cantando como se ele tivesse mais ou menos dizendo assim: o nosso Deus, ele liberta de lugares que são ameaçadores. Ele dá vitória contra inimigos que são considerados invencíveis. Israel derrotou completamente Og, seus filhos, seu exército, e ainda tomou posse das 60 cidades fortificadas de Bazã. A vitória aqui não foi, irmãos, por causa da superioridade militar de Israel. Não, sabe por que essa vitória aconteceu? Por causa de uma intervenção de Deus. Davi sabia da história do seu Deus. Davi tinha escutado. Mas ele não escutou só isso não. Versículo 22, ele diz: farei voltar o povo da profundeza do mar. Ele ouviu a história do Mar Vermelho, irmão. Davi faz menção aqui do Mar Vermelho. Davi conhecia a história de Israel e os feitos de Deus. Isso é interessante, por quê? Porque isso era algo que o próprio Deus havia pedido que acontecesse. Observe, por favor, Josué capítulo de número 4, versículo de número 4 ao versículo de número 7. O Senhor havia dado isso como um sinal, olha só. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Versículo 6, preste atenção, era didático. Para que isso seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam essas pedras? Então direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, e assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Observe que Deus disse: coloque lá, porque nós, infelizmente, acabamos esquecendo das coisas. Deus diz: não permita que esqueça
aquilo que eles já vivenciaram, quando passaram o Jordão, tire as pedras, coloque em Gilgal, ali levante o memorial, e todos que perguntarem, diga, quando a arca entrou, o Jordão se abriu e nós passamos em terra seca. Isso era conhecimento através de ouvir. Lembra de Gideão? Quando o anjo aparece a Gideão, no versículo de número 13, ele responde ao anjo assim, Gideão, ele diz, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí ele diz assim, e o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Observe a importância que Deus está dando aqui, de nós estarmos contando os teus feitos, os teus milagres. Pode ser que alguém olhe e diga, vai contar de novo essa cura, conte de novo. Mas vai contar de novo da porta que abriu, está quase 10 anos lá, conte novamente. Não se esqueça dos feitos do Senhor. Por quê? Porque tem uma geração que está ouvindo. Tem uma geração que está ouvindo o quê? Aquilo que Deus fez. Tem uma geração que possa ser, pastor Valdeci, que nunca vai ver aqueles galinhos acesos no monte. Mas nós vimos. E nós podemos chegar e dizer, e não é que acendia mesmo? Imagina o seu filho, aquele que fica só no celular, para cima e para baixo, ouvindo você contar, meu filho, eu dobrava o joelho e não é que acendia tudo. E era glorioso. Contando, vai contando, vai contando. Olha o que o Gideão disse. O que nos é feito dos milagres que os nossos pais nos contaram. Davi conhecia a Deus de ouvir. Aleluia. Mas não para por aí. E o Jó? Você lembra do Jó? Jó 42:5 diz, com ouvidos dos meus ouvidos, ouvi. Qual foi o primeiro conhecimento que Jó teve de Deus? Através de ouvir. Diga comigo, ouvir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, conta os feitos do Senhor. Não deixa de contar não. Aleluia, conta o que Deus fez, pode ser pequeno para um, pode ser pequeno para outro, mas conta. O que significa isso aqui? Isso aqui significa que nós passamos pelo Jordão. O que significa esse lugarzinho aqui, debaixo dessa igreja? Aquela cadeira de roda ali, sabe o que é? É que o nosso pastor, rapaz, orava, e sabe o que acontecia? Essas cadeiras, essas muletas, tudo isso daí, era Deus que usava ele. Aí alguém está ouvindo, está falando, é mesmo? É, rapaz, é sobrenatural. É mesmo? Como assim? Rapaz, acontecia, Aí vai enchendo o coração, vai enchendo. Vai enchendo. Esses testemunhos impactaram a vida de Davi, irmão. E aí, segunda coisa que o pedido vai revelar é exatamente aqui. O que eu quero entrar com os irmãos. Que esse pedido de Davi revela que Davi não quer só ouvir o que Deus fez no passado, mas Davi deseja viver. Diga comigo assim, Davi não quis só conhecer a Deus e ouvir, ele também quis viver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha o que Davi diz no versículo 28, na versão NVT. Aí ele diz assim, manifesta a tua força, ó Deus. Aí ele diz, mostra o teu poder divino por nós. Aí ele diz, como fizeste no passado. Sabe o que eu acho tremendo? É que alguém está contando para Davi, e Davi não é aquele tipo de crente que queria dizer assim, eu queria ter vivido lá naquele tempo. Eu queria estar lá nos dias de Moisés. Não, Davi não é assim. Davi está ouvindo o que Deus usou Moisés, o que Deus usou Josué. E sabe o que ele está falando? É mesmo? Deus usou um homem para fazer isso? Usou.
Aí alguém diz, Davi, eu queria ter nascido naquele tempo. Davi diz, não, nós nascemos no tempo certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o mesmo Deus que usou eles lá, venha usar nós aqui agora no presente. O mesmo Deus que usou lá, eu vou pedir para Deus também fazer aqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Nessa noite a nossa oração vai ser assim, ó. Deus, faz de novo. Diga. Deus, faz de novo. Diga, Deus, faz outra vez. Faz outra vez. Não é culto nostálgico aqui, não. Não. Deus vai levantar gente aqui. Para quê? Para que aquilo que aconteceu no passado, e alguém está dizendo, eu queria ter nascido lá, alguém vai se levantar e vai dizer, não vai precisar não. Sabe por quê? Porque eu estou como Davi, eu vou buscar o Deus de lá, para que ele faça aqui. Mas há 10 anos atrás, batizava com o Espírito Santo, curava, pastor Valdeci, e agora mudou, aleluia. O que mudou pode ter sido nós, mas Deus não mudou. O que Deus precisa é de homens como Davi, não é só que fica contando, aleluia, e conhecendo a Deus do que fez, mas é que se levanta e diz, batizava lá, o que é que aconteceu que mudou? Deixa eu voltar a buscar, porque a Bíblia diz que ele é imutável, e se ele batizava lá, eu vou me colocar na brecha, e eu vou ver ele voltar a fazer aqui. Aonde está nesta noite pessoas que estão dizendo, Deus, volta, faz outra vez? Onde estão pessoas que estão dizendo, opera lá na minha congregação, opera lá na minha casa, Deus? Cadê aqueles que estão na madrugada que nem Davi? Confirma a tua obra, Senhor. Observe, por favor, Abacuque também fez esse pedido. A oração de Abacuque no capítulo 3, eu vou ler na NVI. Olha o pedido de Abacuque, assim como Davi pediu. Ele diz assim, olha só, Senhor, presta atenção do impacto de ouvir. Pastor Valdeci, prega a palavra, pastor. Conta os seus testemunhos. Pastor Luizinho, conte os teus testemunhos, pastor Luizinho. Pastores, o que vocês já viveram, coisas que vocês já... Conta. Por quê? Porque é um impacto em quem está ouvindo. A palavra de Deus não volta vazia. Olha o que o Abacuque diz aqui, ó. Ouvi falar da tua fama. Aí sabe o que ele diz? Temi diante dos teus atos. Mas aí ele para por aí? Não. Olha o que ele diz, realiza de novo em nossa época as mesmas obras que fazia, aleluia. Levante as tuas mãos, por favor, aleluia. Que o Espírito Santo nesta noite desperte o espírito de pessoas que estão aqui dentro desse tema, que estão dizendo confirma, e Deus está dizendo eu vou confirmar ao longo do ano, aleluia. Mas eu preciso de homens não apenas que contam o que aconteceu com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô, não, mas aqueles que vão dizer faz de novo, realiza de novo. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim, eu estou aqui. Aonde está você nesta noite? Os olhos de Deus estão passando aqui na Cristo vivo. Realiza de novo. Aleluia. Mais uma vez, levante as tuas mãos e diga: realiza de novo, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Pense agora em tudo que você já ouviu, em tudo que você já presenciou, quem sabe no passado, em que às vezes você diz como mudou as coisas, não está mais acontecendo como acontecia, mas Deus está dizendo que vai confirmar a obra, aleluia, e Ele nesta noite vai despertar o teu espírito
Espírito sabe para quê? Para você descer na madrugada, para você subir monte, para você deixar um pouco as redes sociais, a televisão, e ir para o quarto da oração fazer o quê? Colocar a boca no pó e dizer: faz de novo, Senhor, faz de novo, Deus, realiza de novo, Deus, opera de novo, Deus, faz de novo, Deus. Diga nesta noite: cura de novo, diga: dá visão de novo, diga. Alamantui como recebe de comandai. Enquanto você vai pedindo, o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmando, irmão. Aleluia. Diga: realiza de novo, faz de novo, faz de novo, Deus. Observe que o Jeremias também fez essa oração. No livro das Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 19, ele diz: tu, Senhor, permaneces eternamente. Observe essa expressão: tu permaneces eternamente. Deus não muda, meus irmãos. E o teu trono, de geração em geração, pode mudar gerações. Deus continua, as gerações mudam, mas Deus continua o mesmo. Aí ele diz: por que se esqueceria de nós para sempre? Por que nos desamparia por tanto tempo? Aí olha, ele vai no cerne da coisa. Aí ele diz assim, ó: converte-nos, Senhor, a ti, e então nos converteremos. Aí ele diz assim, ó: renova os nossos dias como dantes. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. É o que exatamente Davi está pedindo aqui. Davi deseja ver no presente o que aconteceu no passado. É ele dizendo para Deus: Deus, repita as maravilhas. Só que eu acho interessante porque quem deseja ver tem que ter disposição de buscar. Não é só querer. Davi olha e diz: rapaz, a história de Moshe é tremenda. Imagina. Mas, sabe o que eu vou fazer? Agora chegou minha vez, passou a dele. O que eu vou fazer? Olha o que o Davi, ele faz. A primeira coisa que ele vai fazer é buscar a arca, irmão. Sabe que me deixa chateado como pastor Valdeci, às vezes me entristece? Quando alguém sobe no púlpito da igreja em que pastoreio, e às vezes começa apenas a falar, né? Antes acontecia, e às vezes nós que somos pastor, nos sentimos afetados, porque ali estamos, né? E a igreja que está ali está sobre a nossa responsabilidade. E às vezes a pessoa não sabe da tua vida com Deus. Mas ali a pessoa, ela pega uma visão em que ela tem não para aquela igreja, mas a visão que ela tem de igreja. Aí ela diz: ah, mas lá acontecia, agora não acontece mais, agora isso e aquilo. De imediato vem na minha cabeça: mas o que será que essa pessoa está fazendo para que volte a acontecer aquilo que ela está falando que não está acontecendo? Será que ela está ajudando na igreja dela, o pastor dela, a carregar a lata de água na cabeça para encher poço? Porque é muito fácil eu só chegar aqui e dizer assim: na Cristo Vivo há 20 anos atrás, Deus tomava a missionária ali, tomava o pastor aqui, agora não acontece mais. Mas o que é que você está fazendo para dizer: Deus, faz novamente, faz de novo, volta a realizar o que o Senhor realizou um dia? Aí tem uns que ainda faz assim, aí diga: sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou para uma onde está acontecendo. Não. Você nasceu foi para esse tempo. Se você está vendo, é porque Deus está querendo te usar para ajudar a corrigir. Aleluia! Então peraí, meus irmãos, vamos fazer como Davi.
Vamos olhar e vamos dizer: ei, vai começar comigo. Eu quero que Deus volte a fazer o que fez lá nos dias de Moisés. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu não vou buscar Deus que nem Saul buscou. Se eu quero ver o que o Moisés viu, eu tenho que buscar igual quem? Igual Moisés buscou. Por quê? Nas Crônicas dos Reis, capítulo 10, versículo de número 13, fica claro como que Saul lidava com a presença de Deus. Lá está escrito assim, olha só: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Aí diz assim, ó: e não buscou o Senhor, pelo que o matou e também transferiu o reino de Davi para Jessé. Saul não buscou o Senhor. Davi se assentou no trono. Davi olha para o Saul como exemplo de buscar a Deus? Sim ou não? Não. O que ele faz? Ele olha lá para trás, lá no Moisés, que está saindo lá do Egito. Aí ele diz: espera aí, é nele que eu tenho que focar. Por quê? Todo o movimento do Espírito Santo começa com alguém desejando e clamando por Deus. É alguém que se levantou. Davi se levanta e diz: agora, o que nós vamos fazer? Foi empossado como rei. Primeira coisa que Davi faz. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo de número 2 em diante. Olha só que coisa gloriosa. E disse Davi a toda a congregação de Israel. Olha que interessante isso. Olha que líder. Aí ele diz: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor, olha só, nosso Deus, enviemos depressa. Gente, se você estiver de acordo, e se está vindo de Deus o que eu estou sentindo, é o Espírito Santo falando, movendo. Que? Depressa. Manda mensageiros a todos os irmãos de Israel, sacerdote, levita, em todas as cidades arrebalde, para que se ajunte conosco. Para quê? Aí ele diz o quê? Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Davi sabia que para acontecer o que acontecia nos dias de Moisés, nos dias de Josué, ele não poderia viver como Saul. Tem gente que quer ver o que Samuel vive, mas vive como os filhos de Eli. Tem irmã que quer profetizar que nem Débora profetizou, mas vive que nem Jezabel. Mas nesta noite, Deus está chamando Davi, que deseja viver como Moisés viveu, e ver o que Moisés viu. Nessa noite, Deus está chamando aqui, pessoas que querem ver, e o que ele vai fazer? Ele vai buscar a presença de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Olha o que ele diz. É o que está acontecendo aqui com Davi. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Aí diz: a fé dos tais o quê? Imitai. Atentando para a sua maneira de viver. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor que eu gosto muito aqui do Brasil, mais ou menos uns 20 anos atrás, ele pregando, pastor. E a glória de Deus descia. Uma cega sendo curada. Coisas extraordinárias acontecendo. E essa semana minha esposa me mandou esse vídeo. E quando eu vi, há anos atrás, esse vídeo, eu lembrei de... Depois ele foi, entenda bem a palavra, por favor, não entrevistado como artista, mas naquele trabalho, assim como temos aqui, uma pessoa perguntou para ele, pastor, e falou o seu nome. Isso que está acontecendo aqui é exclusivo do seu ministério? Isso é algo que Deus tem só com o Senhor? Cegos? Tem pessoa, pastor, que está ligando aqui e dizendo que está sendo curado em casa, pessoas caíram endemoniadas em casa. Aí ele diz assim: minha amada, isso não é exclusividade minha.
Eu estou vindo do quarto da oração há 24 dias em jejum e oração. Quem está entendendo? Aqui, o que esse pastor estava falando, que a decisão ela não era soberana, ou seja, tem coisa que é soberania de Deus, Deus faz porque Ele quer. Mas tem outras coisas que vai acontecer em resposta à sede, ao posicionamento de alguém que está dizendo: Deus, faz de novo. Aí alguém olha e diz: rapaz, você viu o paralítico andando, o cego enxergando, aleluia, será que esse homem desceu de uma forma diferente? Não, sabe o que está acontecendo ali? Tem uma vida de oração, de jejum, aleluia. Para você pensar, nessa noite, por favor, não me entenda mal. Mas quantos de nós, irmãos, que às vezes passamos aí meses sem jejuar, enchemos a nossa cabeça de conhecimento, mas falta fogo na nossa alma. Como disse Hernandes Dias Lopes, os nossos quartos estão cheios de livro, mas o nosso quarto da oração está vazio de lenha. Mas Deus nesta noite está chamando meninas, jovens, homens nesta noite, para dizer: confirma a tua obra, aquilo que o Senhor fez. E Deus está dizendo: eu continuo sendo o mesmo. Olha só, porque esse versículo aqui, ele é extraordinário. Ele diz: ei, olhe, imite os que fizeram antes. Eu fiquei pensando, eu digo: Deus, para a gente ver o que esse pastor viu, nós temos que também fazer o que ele fez. Você está pensando o quê? Eu vou querer ver a glória que ele viu, sem estar pagando em oração, em jejum, o preço que ele pagou. Quem quer ver o que Moisés viu, tem que viver como Moisés viveu. Quem está me entendendo, irmão? Eu acho interessante porque ele diz: olha, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Aí ele diz: ó, a fé dos tais imitai. Aí ele diz: atentando para a maneira de viver. Aí você olha para alguém que Deus tem usado e seja humilde. Meu pastor, o que o senhor tem feito? Aí o teu pastor vai dizer assim: irmão, é que tem dias no mês que eu me retiro até da esposinha. Eu digo para ela: meu amor, eu vou buscar Deus, e como diz as Sagradas Escrituras, vou me apartar por algum momento para a oração. E depois nós vamos voltar novamente à nossa vida marital como de antes, para não cair no laço do diabo, como diz a palavra de Deus. Mas eu vou me retirar um pouquinho. Eu vou sair um pouquinho. Para quê? Para orar, para buscar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu quero ver confirmação de Deus no nosso meio, como Ele fazia antigamente. Imite, pastor. Rapaz, o que o senhor faz? Com humildade. Aí ele vai dizer para você assim: rapaz, eu jejuo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Tenho tirado horas de oração. Com humildade. Quem está me entendendo o que eu estou falando? É você aprender com o seu líder. Está escrito aqui: imitai, meu pastor. Me ensina o caminho que eu devo fazer. O que é, irmão? Para um pouquinho, sai das redes sociais um pouco. Consagra um pouquinho o seu ministério. Sai um pouquinho de evidência. Vai orar um pouquinho mais. Vai buscar um pouquinho mais a presença de Deus. Por quê? Aí o versículo continua: imitai, né, atentando para a vossa maneira de viver. Por quê? Olha só, o problema não está nos pastores. Aí o Senhor Jesus vai dizer: por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É como se ele está dizendo: ei, você viu Deus usar a vida de Moisés? Ele está dizendo: imite ele. Por quê? Porque o mesmo Deus que usou ele continua sendo o Deus que está trabalhando hoje. Eu orava essa madrugada e eu escrevi aqui, enquanto eu estava orando. Vem cá, pastor, se levante. Eu escrevi aqui, Pastor Luiz,
Está escrito ou não está? Essa madrugada, enquanto eu estava orando, o Senhor me entregou uma palavra para dizer ao pastor Luiz, você como representante. O Senhor me dizia assim, faça uma santa convocação. Eu digo, Deus, santa convocação santa convocação. Coloque a igreja em jejum e oração. Por quê? Porque Deus quer confirmar coisas grandes em vossos meios. Jejum. Jejum. O Senhor está convidando a igreja do Cristo vivo, não convidando, está convocando. A liderança vai entender o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus quer despertar no meio da igreja vidas que aqui nesta noite precisam. Aleluia, tem coisa que necessita e Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Estou dizendo que Deus vai fazer de novo. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. É como aquela palavra que Deus deu a Esther, né? Mardoqueu vai até a sua sobrinha, no capítulo de número 4, versículo de número 14, e diz para ela assim, ó, quem sabe não foi para esse tempo, para esse momento que Deus te levantou. Você está aí por um propósito, Deus te colocou aí. Não pense que você vai ficar aí só aproveitando da bênção, não, Esther. É o que Deus está falando. Aí eu acho interessante, quem conhece a história é tremendo, né, irmão? Quando ela recebe a orientação, sabe o que ela diz? A primeira coisa, pastor Valdeci, ela diz, tudo bem então, faz o seguinte, tio, eu vou me levantar aqui, mas o Senhor vai colocar o povo em oração aí 3 dias. Ninguém vai comer e vai beber 3 dias. Nós vamos ficar em jejum e oração. E enquanto vocês oram aí, jejuam aí, eu oro daqui. E Deus trabalha no mundo espiritual. Vai cair por terra a forca que está armada, diz o Senhor dos Exércitos. Convoca a igreja a jejum e oração, que Deus está cortando nesta noite a forca. Aquele que armou, aleluia, um laço, ele próprio será enforcado. Por quê? Porque a igreja vai ver acontecer novamente. Diga, faz de novo, Deus, faz de novo. Deus vai colocar fome no coração de obreiro aqui, para você, aleluia, jejuar, para você se consagrar, porque Deus manda eu dizer, Ele vai fazer de novo. Aleluia. Isso, glorifica. Quantos creem que Ele vai fazer de novo? Aleluia, aleluia. Ele pode começar a fazer aqui agora. Você que é cheio do Espírito Santo, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Receba nessa noite uma porção de renovo. Receba nessa noite dons espirituais. Ele vai fazer de novo. Adore a Jesus. Isso. Diga, faz de novo, diga. Faz de novo. Diga nessa noite, batiza de novo, Jesus, como o Senhor já batizou. Aleluia. Nessa noite eu quero abrir a oportunidade para você que está aqui e quer também fazer parte da geração de Davi,
que quer voltar a ver Deus operar, que quer viver o extraordinário. Eu digo para você que eu estou fazendo parte dessa geração, irmão. Eu tenho olhado para a história e tenho tentado fazer a minha parte. E que Deus nesta noite possa, no nome de Jesus, encontrar mais Davis aqui. Alguém nessa noite que ouviu essa palavra e você quer viver de novo, quem sabe por algum motivo não vem ao caso, você se afastou, mas Deus está dizendo que Ele vai fazer algo de novo nessa terra, e você está sendo levantado para esse tempo também. Não é só para contar o que Ele fez no passado, não. É para dizer, olha, Deus tem levantado uma irmãzinha, um irmãozinho, com todo respeito. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Se houver alguém, se manifeste, vem aqui para nós orarmos por você. E você já vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Alguém? Há um adolescente ali. Vem vindo um adolescente. Quem crê que Deus vai usar a vida dele também? Fica de pé, igreja. Tem mais nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, da galeria, aonde estiver, e você quer fazer parte desse tempo que Deus está levantando para Davi, para dizer, faz de novo, faz de novo. Se houver mais alguém, vem para cá. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, aleluia. Oh, se houver alguém, manifeste com as mãos para que nós possamos ver. Glória, aleluia. Meus irmãos,